Hoje, assim, eu estou com um desejo no meu coração de falar sobre, na realidade, uma sentença, não é sobre um texto bíblico, tá? É sobre uma sentença que desde ontem de manhã, né, ela tem, já desde sexta-feira, na realidade, mas principalmente ontem pela manhã, ela tem ecoado dentro do meu coração. É uma frase que eu ouvi há muito tempo atrás, né, de um testemunho de um pai e um filho, né, de uma situação que aconteceu entre eles. E você sabe que a gente, de vez em quando, não sabe lidar com determinadas circunstâncias, até como pais. A gente não sabe lidar com isso. A gente não recebeu um manual de instrução para ser pai, né? E a gente vem trazendo na nossa história, como disse até a irmã Marisa, né, a construção daquilo que a nossa família colocou na gente. E a gente vai reproduzir isso. E aquele pastor estava justamente reproduzindo isso, uma ausência paterna, né? Um pai que havia abandonado a família, que havia... E tudo crente. O pai era crente, a família tudo crente. Mas o pai largou a família, foi estabelecer outra família, entende? Mas tentava manter o relacionamento com a família anterior, principalmente com os filhos. Infelizmente, os filhos dessa ausência, 3 irmãos, todos eles se envolveram com droga, chegando um deles ser não só consumidor, mas ser traficante, uma coisa assim. Mas Deus foi alcançando, como fez com a irmã Marisa, alcançou um e foi alcançando toda a família, né? E todos eles estão servindo ao Senhor, né? Hoje ele é pastor de uma igreja, o pai dele é membro da igreja, a mãe dele, que os dois são separados, cada um com a sua família, membros da igreja, que Deus foi restaurando isso. Mas ele disse que chegou em determinado momento em que o pai dele veio, como geralmente as coisas acontecem, veio tentar suprir a ausência, né, com presente. E aí ele ouve do filho uma frase. E ele disse assim: pai, o mais importante é a presença e não o presente. Então a presença é melhor do que o presente. E eu quero pensar um pouco sobre esse texto, percebendo que dentro da Bíblia, né, o Senhor vai apontando para algumas coisas nesse sentido, né, e que a gente acaba lendo e não se apercebendo de que o mais importante é a presença do que o presente. Mas eu quero falar de um texto em que você vai, é só como panorama, só como pano de fundo, tá? Daquilo que eu estou querendo falar com vocês, que está em Gênesis capítulo 43. Gênesis capítulo 43. Vai nos contar a história de José. Eu acho a história de José uma história assim fascinante, né? Tem algumas histórias na Bíblia que são, mas a história de José, como talvez seja uma das primeiras ali, que ela é marcante, né? Que ela sobressai, aquela que abre a porta para as demais que vão acontecer, né? Ela sempre me chamou muita atenção, a história de José, de um jovem, né, que não se deixou ser dominado, não deixou de ser assediado, né? Um jovem, um homem como eu e você, né? Mas José, no capítulo 43, ele já está como governador do Egito. E diz que nesse tempo a fome, versículo 1, a fome continuava gravíssima na terra. Quando eles acabaram de consumir o cereal que tinha trazido do Egito, quem era esse? Eram os filhos de Jacó, que já tinha ido ao Egito pegar alimento, pegar cereal, retornado para casa. Agora o cereal acabou, né? Jacó disse aos filhos: voltem e comprem mais um pouco de mantimento para nós. Mas Judá lhes disse: aquele homem nos advertiu solenemente, dizendo: vocês não verão o meu rosto,
se o outro irmão não vier com vocês. Se o Senhor resolver enviar conosco o nosso irmão, iremos e compraremos mantimento para o Senhor. Mas se o Senhor não enviar, não iremos, pois o homem nos disse: vocês não verão meu rosto, se o outro irmão não vier com vocês. Israel respondeu: por que vocês me fizeram esse mal, dando a saber àquele homem que vocês tinham outro irmão? Ele respondeu: o homem nos fez perguntas específicas a respeito de nós e de nossa parentela, dizendo: o pai de vocês está vivo? Presta atenção. Qual é a pergunta que ele faz? O pai de vocês está vivo? Você tem outro irmão? Nós apenas respondemos o que ele nos perguntou. Como poderíamos adivinhar que ele nos diria: traga um outro irmão? Então Judá disse a Israel: seu pai, deixe-o jovem ir comigo, e nós levaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem o Senhor, nem nossos filhinhos. Eu serei responsável por ele. Da minha mão o Senhor poderá requerê-lo. Se eu não trouxer de volta e não puser diante do Senhor, serei culpado com o Senhor pelo resto da minha vida. Se não tivéssemos demorado, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Então Israel, seu pai, disse: se é assim, então façam o seguinte. Olha o que o pai vai dizer: pegue o mais precioso desta terra, põe os sacos para o mantimento e levem de presente a esse homem. Leve de presente a esse homem um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias e mirra, nozes de pistácia e amêndoas. Leve dinheiro em dobro e devolva o dinheiro restituído na boca dos sacos de cereal. É possível que tenha havido algum engano. Levem também o irmão de vocês. Levantem-se e voltem àquele homem. Deus Todo-Poderoso lhe dará misericórdia diante do homem, para que restitua o outro irmão e deixe que Benjamim volte com vocês. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Na realidade, a gente vai ver que essa história de José começa lá no capítulo 37, quando José acaba tendo aqueles sonhos, um guri que tem sonhos, né? E que é dessas famílias disfuncionais. A família de Jacó é uma família bem disfuncional, em virtude de serem filhos de diversas mulheres, né? De haver muitas vezes entre isso diversas competições entre os próprios filhos, entre as próprias mulheres, né? E José então não é compreendido pelos irmãos quando ele compartilha dos sonhos, e isso traz ao coração dos irmãos uma certa resistência com ele, né? E aí a gente vai perceber quando José, ao seguir uma ordenança do pai, foi ver onde os irmãos estavam, e ele, lá no capítulo 37, a partir do versículo 12, ele vai ser jogado na cisterna, né? Há um intento de matá-lo, mas ele foi preservado, porque todo aquele que tem propósito, o Senhor o preserva. Amém, queridos? Não quer dizer que não vai para a cisterna, não quer dizer que não vai ter gente que vai ser contrário, vai dizer que Deus vai preservar mesmo diante dessa circunstância. Ele foi vendido pelos midianitas, né? E José, lá no capítulo 39, vai chegar na casa de Potifar. Eu fico imaginando isso, os midianitas trazendo aquela... Não era só José, havia outros escravos, e lá alguém da casa de Potifar, olhando, vai escolhendo, né, aqueles que vai ser separado por algum serviço, e está lá aquele jovem. E de alguma maneira a bondade de Deus fez com que ele entrasse na casa de Potifar. Bondade de Deus. Porque na casa de Potifar, José vai aprender a lidar com aquilo que ele não tinha até então. Porque Deus às vezes vai nos levar para determinados lugares para aprender a lidar com aquilo que a gente não tem. José não tinha
recurso. José não era de uma família pobre que estava naquele momento passando por muita necessidade. E José é levado para dentro de uma casa onde tem abastança. E ele vai aprender a lidar com isso, como mordomo daquilo que fora colocado. Tanto é verdade que é por saber lidar com isso que ele não se deu ao direito de ter aquilo que não lhe pertencia, que era a esposa de Potifar. Às vezes Deus vai nos colocando em lugares que a gente não imagina porque a gente está lá. Deus só nos coloca em lugares para que a gente aprenda a lidar e dar uma resposta a Deus diante daquilo que Ele tem nos dado como oportunidade. José, apesar disso, ele é levado ao cárcere. Lá no cárcere, lá no capítulo 40, você vai ver que ele vai interpretar os sonhos, o sonho do copeiro e o sonho do padeiro. E ele diga, principalmente o copeiro, quando você voltar diante do rei, fale a meu respeito. E ele foi esquecido, na realidade, de uma maneira proposital. Porque Deus está trabalhando no tempo. Deus está trabalhando para que chegue a vez de José no tempo certo. Bênção de Deus, antes do tempo é dor de cabeça. É bênção, mas antes do tempo é dor de cabeça. Como assim, pastor? Um filho antes do tempo é bênção de Deus. Amém? Mas fora do propósito de Deus é dor de cabeça. Então a gente tem que esperar os tempos de Deus para as nossas vidas. Amém, queridos? Tem muita gente que vai adiantando processos, vai tentando dar uma ajudinha para o Senhor. E aí o que acontece? Aquilo que poderia se tornar algo prazeroso, se torna algo que traz dificuldade. Então está lá José esquecido. No capítulo 41, José vai interpretar o sonho do faraó. E nesse ele é levado a governador do Egito. E dentro da sabedoria que Deus lhe deu, para lidar com a escassez dentro de casa, para lidar com a fartura dentro da casa de Potifar, para lidar com a escassez dentro do cárcere. Deus está trabalhando no coração, está trabalhando na vida de José, para formatar uma pessoa que seria instrumento dele naquele tempo. E José então vai dar uma palavra diretiva do coração de Deus para a vida do faraó. O faraó eleva ele governador do estado. E agora os irmãos e o pai ouvem que há recursos no Egito. E eles vão lá a primeira vez, você conhece a história. E chega lá, José reconheceu os irmãos. Quis tirar uma lasquinha deles. Porque apesar de tudo, todos nós ainda levamos, muito arraigado na gente a nossa humanidade, que de vez em quando, se a gente puder tirar uma lasquinha, José foi e tirou uma lasquinha, um dos irmãos ficou preso, ele faz todas essas perguntas, e agora Jacó está mandando os filhos para lá de volta. Jacó está mandando o filho para lá de volta e está mandando, juntamente com isso, um presente. Ele não sabia que era José, mas está mandando um presente para esse homem, que é José. E eu fico imaginando, queridos, dentro das minhas divagações, os irmãos de José chegando e falando para José, aquele homem que estava com uma certa caricatura, ele não estava sendo reconhecido pelos irmãos, porque havia uma caricatura a respeito dele, uma transformação externa de roupagem, de apetrechos,
que os irmãos não conseguiram reconhecê-lo. E ele chega para aqueles homens chegam para ele e dizem assim, ó, o pai mandou um presente para ti. Eu fico imaginando o coração de José, pegando aqueles frascos, pegando aqueles presentes. Se ele já havia chorado anteriormente, agora então você imagina, ele vai para o seu aposento. Fico pensando eu, tá? Quando a gente ganha uns presentes assim muito top da galáxia, né? Você coloca num lugar e diz assim, ó, não mexe, né? Esse presente é meu, né? Eu fico imaginando que José fez isso, foi lá nos aposentos dele, colocou os presentes num lugar de destaque, para que ele pudesse passar e ver. Mas na realidade, no capítulo 45, acompanhe comigo, a toda esse desenrolar dos irmãos na segunda vinda, na segunda ida, entende? Todo o ocorrido que acontece, o copo de José que é encontrado na boca do saco de Benjamim, toda aquela história toda, eles retornam. Aí no capítulo 45 diz assim, então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou, saiam da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer os seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviram, e também a casa do faraó, e disse a seus irmãos, eu sou José. A pergunta dele, meu pai está vivo? Porque para José, queridos, havia um princípio, que é um princípio que a gente tem que trazer muito, pelo menos eu tenho que trazer muito arraigado na minha vida. O princípio que é melhor a presença dele do que o presente. Amém, queridos? Aí você vai ver lá no capítulo 46 o encontro de José com o pai. Todo aquele momento. Porque o presente era bom, queridos. O presente remetia à lembrança, remetia a um momento, remetia a uma certa circunstância, remetia a um sentimento, mas nada substitui a presença. Nada substitui a presença, queridos. E esse deve ser o meu e o teu entendimento. É muito mais significativa a presença dele do que os presentes, do que as bênçãos, do que aquilo que ele possa nos dar. Às vezes nós estamos trocando esse relacionamento, achando que só somos aceitos pelo aquilo que recebemos. E isso é um problema sério. Isso é uma circunstância que a gente tem que repensar. Porque se você acha que aquilo que ele te dá é mais importante do que ele na tua vida, ele só está servindo para atender os teus anseios. Ele só está servindo para atender as tuas ambições. Paulo escrevendo à igreja de Filipe, e aí eu começo a ler a Bíblia e começo a perceber, quando você vai ler a Bíblia que diz que a Bíblia narra a respeito de Jesus, você vai ver que não há um texto claro que diz assim, veio, nascido de mulher, se fez homem, era o Deus que se fez homem. No Antigo Testamento você não vai ver nada, você vai ver em determinados pontos que você vai lendo a Bíblia e você vai percebendo o caráter de Deus, e o cumprimento disso você vai ver na vida de Jesus. Amém, queridos? Me fiz entender? Não tem assim uma história narrada, ó, Deus vai mandar, né, vai vir o Jesus, essa coisa toda, vai vir, vai morrer. Não. A história, o Antigo Testamento vai falando lá desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, onde começa a narrar essa história, passando por
todos, passando por salmos, passando pelos profetas, e Deus vai sinalizando o que Ele vai fazer. Quando você lê a Bíblia, tá, você vai ver em alguns trechos, tá, que há uma sinalização para a minha e para a tua vida dessa verdade. Paulo vai falar disso em Filipenses capítulo 1, versículo 23. Ele diz assim: eu estou cercado de dois lados, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Aqui ele sinaliza o que é mais importante. O que Paulo está querendo nos dizer a respeito disso? Paulo era um homem que estava vivendo um ministério pleno, queridos. Com dificuldade, como até disse a irmã Maria, né? A gente vem para Jesus, né, e acha que não vai ter dificuldade. Bem, eu quero dizer, entende? Que agora há lá no inferno um painel que tem a tua cara lá, mais ou menos dizendo assim: procura-se vivo ou morto. Mas o importante é que quando você, a despeito das circunstâncias, você entende o propósito, você está vivendo a plenitude daquilo que Deus tem para você. Paulo, independente da dificuldade, independente dos problemas, ele estava vivendo a plenitude de Deus para a vida dele. Mas ele mesmo vivendo isso, vendo realizações como na vida de Timóteo, vendo realizações de pessoas e igrejas sendo construídas, levantadas através do seu ministério, ele diz assim: o meu desejo, a minha vontade é Ele, é a presença dEle, é estar com Ele. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque o nosso relacionamento baseado em troca, ela acaba sendo muito superficial, queridos. E baseado em troca é coisa de criança. Eu tenho 2 netos hoje, graças a Deus, que coisa boa. Ainda estou orando para que essa conta aumente um pouco mais. Eu tenho 2 netos. Minha nora me escreveu agora de manhã, dizendo que o Theo, essa noite, ferveu a noite inteira. Aí eu falei: mas o que foi que aconteceu? Ele disse que ele olhava para a porta, porque agora ele está imitando o dinossauro. Ele olhava para a porta e ficava imitando o dinossauro. E aí a avó, já sabendo disso, já disse assim: eu vou levar um dinossauro bem barulhento para ele. Porque a criança, ela se satisfaz com presente. Você vai num aniversário de criança, ela não está preocupada com a tua presença, ela está preocupada com o presente que você traz. A tua presença, ela entra num segundo plano para a questão de criança. O mundo dele é configurado dessa maneira. É configurado, ele se sente aceito, ele se sente acolhido, amado com o presente que recebe. Ele vai ser movido por isso. Eu chego na casa do pastor Felipe e da Fernanda com uma sacolinha, aí o Davi diz: é para mim? Porque isso faz parte da coisa de criança, queridos. Por isso que Paulo, escrevendo lá em 1 Coríntios, capítulo 3, ele vai dizer: quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Coisa de criança. A gente teve uma época, queridos, e não há qualquer problema com isso, de a gente ter uma época em que a gente vive a nossa história com Ele, na percepção de ser aceito por aquilo que recebe.
Não há problema disso. E Ele sabe disso. E Ele sabe que é isso que nos motiva. Mas o que Ele deseja é que a gente chegue à estatura de homem. E desista das coisas de menino. Por isso, quando você vai num aniversário de um adulto, a coisa que ele diz é assim: não precisava trazer presente, porque o presente que eu queria é a tua presença. Porque muda uma chave. Porque quando a gente se torna adulto, não é o presente que nos satisfaz. O que nos satisfaz é a presença. E se a gente não entender isso, a gente vai caminhar uma vida com o Senhor simplesmente baseado naquilo que recebe, não é naquilo que Ele é. Agora eu fico pensando cá comigo. Ainda estava hoje de manhã tomando banho, né, pregando, que aí eu tento, né, lembrar de coisas. Eu me lembrei de um fato que acontecia assim, com muita raridade na minha casa, mas acontecia, de o pai de vez em quando chegar bem em casa, que não era uma coisa normal. Ele chegava bem em casa e dizia assim: hoje nós vamos comer uma pizza. E nós, os 3 guris e a mãe, ficava feliz da vida, porque a gente ia comer uma pizza. Eu estava, naquele momento, preocupado quem ia pagar a pizza, querido. Porque a presença dele nos garantia lugar na mesa, nos garantia alimento e nos garantia quem ia pagar. Então, quando José se depara com o presente, em que traz à memória dele a recordação, ele diz: o presente é bom, mas o que eu desejo, o que eu anelo, é a presença. O que eu anelo e desejo é Ele. E foi por isso que José se faz reconhecer. Porque o que moveu José a ser reconhecido, ou se fazer reconhecido aos irmãos, era a necessidade da presença do Pai. E eu e você temos que entender isso, porque se nós não entendermos isso, queridos, a gente vai viver uma vida, primeiro, sem compreender o propósito. Porque no propósito da minha vida e na tua está inserido as bênçãos. Efésios capítulo 1 vai dizer a respeito disso, que Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. No propósito também vai estar inserido as provações. Eis que no mundo tereis aflições. Está inserido no propósito, queridos. Está inserido. No propósito está inserido: se você buscar o reino de Deus e a minha justiça, tudo aquilo que está lá no capítulo 6 de Mateus, você não vai ter que se preocupar. Está inserido no propósito. Mas você não pode viver a tua vida, e eu não posso viver a minha vida, achando que o presente é melhor do que a presença. Nunca. E Jesus vai ensinar a respeito disso logo lá no começo com os discípulos. Marcos capítulo 3, versículo 13, vai dizer: depois que Jesus subiu ao monte, Ele fez o quê? Ele chamou para si aqueles que havia separado, dizendo para eles assim: eu sei o propósito que eu tenho para vocês, mas vocês têm que entender um princípio. E o princípio é: estar diante da presença dele é melhor do que o propósito, porque você só cumpre o propósito se você escolheu estar com ele primeiro.
Porque se você só cumprir aquilo que você entende como propósito, vai ser serviço. Não vai ser trabalho. Ah, mas tem diferença um do outro? Tem. Porque quando você entende o trabalho e entende para quem trabalha, ele não é pesaroso. Quando você está fazendo um serviço e acha que isso vai te render alguma coisa, isso vai ser pesaroso para você. Então Jesus disse que separou para eles e chamou para que eles entendessem que o princípio primeiro é a presença dele, é estar com ele. Depois, quando Jesus envia de 2 em 2, eles voltam faceiro da vida. O resultado daquilo que havia sido feito tinha sido muito bom. Muitas coisas tinham acontecido, milagres, vidas transformadas, e eles voltam alegres, felizes. Jesus vai dar uma palavra que vai dizer assim: é importante que vocês se alegrem com isso. É importante se alegrar com aquilo que a gente consegue realizar, que o Senhor nos comissiona. Amém, queridos? É importante, entende? Faz parte de a gente se alegrar. Mas Jesus vai dar um alerta para eles. Tome cuidado. Porque, na realidade, o mais importante é que o nome de vocês estão escritos no livro da vida. Ou seja, o mais importante é vocês saberem diante de quem vocês estão. O mais importante é saber que tudo isso foi possível por causa da presença dele, e não por vocês. Não é resultado do esforço de vocês, é resultado da presença dele. Na nossa vida, na nossa caminhada, muitas vezes, queridos, a gente comete o erro de esquecer, de não mensurar, de não valorizar, de não priorizar a presença dele, simplesmente pelo fato de não o vermos. Mas o fato de não o vermos não quer dizer que ele não está aqui. O fato de não o vermos não quer dizer que quando eu inverto esses valores de princípio, eu não fira o coração dele. O fato de que eu estou me relacionando com ele simplesmente com um desejo e com um objetivo de organizar a minha história, organizar a minha vida, me ver livre de alguma circunstância, ver livre de alguma situação, de que ele resolva um problema. Eu estou dizendo para ele quem é a prioridade para mim. Eu ficaria muito triste se meus filhos só me procurassem para eu resolver problema para eles. Eu acho que você também. E às vezes a gente está fazendo isso com Deus, querendo que Deus nos dê um presente. E nos dando um presente, a gente se sente aceito. E esquecendo que a presença dele em nós é o fato de nós já termos sido aceitos. Aquele pastor que eu comentei no início, depois daquela palavra do filho, ele diz que ele chorou muito, porque ele percebeu que ele
Não é não só que ele não participou, mas ele acabou impedindo essa palavra, impedindo, por causa da sua relação, que o filho desfrutasse da presença dele de maneira mais significativa. E aí ele toma uma decisão diante daquele momento de se tornar, na realidade, o presente do filho, com a sua presença. O que Deus deseja para mim e para você, queridos, é que Ele seja mais importante do que qualquer coisa que Ele possa nos dar. Que o nosso relacionamento com Ele não esteja firmado em troca, mas que o nosso relacionamento com Ele esteja pautado na presença dEle, em quem Ele é, de como Ele é importante, de como Ele é significativo para a nossa vida. José, ele vai se dar a descobrir aos irmãos, por causa que ele entendia, ele compreendia e necessitava da presença do Pai. E quando Jacó fica sabendo disso, que o filho está vivo, ele diz assim: eu irei ter com ele. Quando você, como filho, chegar para Deus e desejar mais Ele do que qualquer outra coisa, Deus vai dizer assim: eu irei ter com ele. E aí, como disse a irmã Marisa, no testemunho, quando ele se torna importante, você caminha com ele, ele é a prioridade, ele organiza todas as coisas. Aí você não caminha com ele para ele organizar. Ele organiza porque você está caminhando com ele. Então, que nessa manhã você possa pensar nisso. É bom a gente receber mimos de Deus, como diz Cristina, que de vez em quando Deus fica nos mimando. É bom. Mas nada é comparável com a presença dele, queridos. Nada se compara com a presença dele. Então não troque a presença dele por nada. Por nada. Não há valores terrenos que possam se comparar à presença do Senhor. Quero convidar você a baixar sua cabeça. Se você vinha num relacionamento com Ele, num relacionamento de troca, num relacionamento de se só sentir aceito por causa de algo que Ele pudesse fazer para você, peça perdão para Ele, queridos. Peça perdão, Senhor. Se você
disser para Ele que Ele é mais importante, Ele vai vir a você, queridos. Ele vai vir a você. E vindo a você, Ele vai organizar as coisas para você. Mas entenda que nada pode trocar a presença dEle. Nada. Nada que Ele possa nos fazer é mais importante do que a presença dEle. Nada do que eu necessito é mais importante do que a presença dEle. E nos testemunhos que a gente tem ouvido, a gente tem visto que muitas vidas só têm sido transformadas e sustentadas por causa da presença dEle. Deus nos perdoa, porque muitas vezes, Senhor, acabamos negociando, Senhor, contigo. Acabamos oferindo valores da nossa aceitação ao Senhor por aquilo que o Senhor possa nos dar. Deus perdoa, Deus. Nos perdoa porque estamos muitas vezes negociando com o Senhor. Simplesmente para atender um anseio, um desejo, um capricho nosso, Senhor. Esquecendo que o mais importante é o Senhor. O mais importante é a Tua presença, Deus. Nos perdoa por isso. E que Teu Espírito, Senhor, que habita em nós, nos ajude a alinhar essa verdade, Senhor. Que aquilo, Senhor, que a Bíblia vai de maneira, Senhor, sutil nos informando, Senhor. Que o melhor lugar é estar com o Senhor. Nos ajuda, Deus, nessa manhã. Dá-nos, Senhor, da Tua graça. Dá-nos, Senhor, entendimento e compreensão dessas verdades, Senhor, para as nossas vidas, Senhor. Eu te peço, Senhor, agradecido, Senhor. Em Cristo Jesus.